O nosso próximo candidato também é estudante do 13º ano, ou melhor, 13ª classe, no Complexo Escolar Paula Fracinete. Obrigado. Com 18 anos, nosso orador número 6 é jovem de grandes ambições que completa seus tempos livres com a leitura. Não com qualquer leitura, mas de livros sobre desenvolvimento pessoal e networking. Quanto ao seu futuro, o seu maior sonho é ser chefe de uma empresa multinacional. Grande sonho. Uma salva de palmas para o Joaquim Peso e oxalá que mostre esse peso aqui no palco. Olá, bom dia, caros jurados, caros colegas do debate, né? Gostaria primeiro que me respondessem a uma simples pergunta. Se vocês perdessem a língua que fala, as músicas que ouvem e as histórias que ouviram, quem vocês seriam? Por favor, colega. Sim. Gostaria que respondesse aí para essa pergunta. Eu ouvi as vossas duas opiniões e notei a falta de base cultural nela. Nenhum de vocês citou a vossa tribo, porque de certeza vocês são, sendo vocês africanos, têm uma tribo, sendo vocês bantus e angolanos. Nenhum de vocês citou a influência dele para a formação do teu eu, ou a tua identidade. O tema que eu trago hoje é identidade cultural, ou melhor, a perda da identidade cultural no contexto aqui em Angola. Deixa cá desmistificar isso. Identidade vai ser o conjunto de características que irão identificar um indivíduo, um objeto ou um ser. Agora, a cultura vem a ser o conjunto de tradições, hábitos e costumes que pertencem a um povo. Agora, a identidade cultural vai ser o conjunto de tradições, tradições, costumes e hábitos que identificam um povo. Nesse caso, a perda da identidade cultural vai estar muito presente na nossa vida quando nós vivemos ela sem atribuir os nossos hábitos enraizados na nossa etnia. Como é que surge? A identidade cultural surge quando os diferentes povos, nesse caso, bantus, imigraram das suas tradicionais localizações para aqui em Angola, busca de melhores condições de vida. E depois, em segunda instância, vem o período do estrangeirismo, na qual o Diogo Cão chegou à foz do Rio Zaire e estabeleceu os primeiros contactos com Angola. Aí começamos a criar o nosso mosaico cultural aqui em Angola, que primeiramente surgiu com os bantus, e depois, por influência do estrangeirismo, foi agregada mais outros hábitos, outros costumes que agora nós vivenciamos e que foram passados para nossas famílias. A perda da identidade cultural, ele tem muitas causas. Na sua base está a falta de transmissão desses costumes e hábitos por parte dos nossos progenitores. Certamente eu sou um Umbundo, é a minha tribo Bantu, e eu ainda até hoje sinto falta de hábitos e costumes que deveriam ser passados pela minha mãe, pelo meu pai, que eu não tenho noção até hoje, não sei como é que vou passar para os meus descendentes. Outro ponto, a influência da globalização. A influência da globalização, certamente a globalização não é em tudo, mas sim, porque conecta povos, conecta ações e conecta mercados e comércio, mas ela vai também trazer um problema, porque a identidade cultural, aquilo que é propriamente dito, vai ser esquecido no passado por influência de outras culturas. Atualmente nós desvalorizamos o samacaca
e preferimos uma Nike. Atualmente nós desvalorizamos o funs das nossas casas e preferimos o hambúrguer. Mas isso tudo é devido à globalização. Como devemos evitar que isso atinja as nossas casas ou que os nossos descendentes esqueçam a nossa identidade cultural? Atualmente o governo tem feito um grande apoio, que é aquilo proporcionando o estudo de línguas nacionais nas nossas escolas, que é uma boa iniciativa, aliás é uma política de preservação da nossa identidade cultural, mas eles poderiam ter feito mais. E aliás, nós também poderíamos ter feito mais, transmitindo aquilo que é a identidade cultural da nossa tribo, que você pertence, que o teu pai pertencia, que a tua mãe pertence. Fazendo o quê? Nesse momento, viemos vestidos aqui neste debate dos oradores júnior com trajes ocidentais. Trajes ocidentais que poderíamos ter vindo com trajes das nossas tribos, como samacaca, um simples traje tradicional, ou melhor, praticar mais as línguas que estão enraizadas desde o nosso ventre. Também devemos combater através das redes sociais essa perda da identidade cultural, proporcionando debates, proporcionando também mais artes cênicas, plásticas, com a nossa cultura e não apenas com a discussão de fome Contudo, gostaria de exaltar que a nossa identidade cultural é de veras importante, pois o caminho da vida é incerto. Muitas das vezes nós não sabemos o que é que ela nos espera, mas certamente nós devemos lembrar-nos de onde nós viemos. Muito obrigado. Viva argumentando. Então, você vai ter de argumentar diante das apreciações da nossa mesa de presídio e, se calhar, virá algumas questões, como é habitual, e essas questões farão com que você argumente para sobreviver. Ok, obrigado mais uma vez, nosso MC. Joaquim, peso. Epa, vocês hoje vieram dispostos a ministrar aulas. Hoje, eu não sei se é porque vem do ICRA, formação de professores, mas vocês hoje vieram dispostos a... São 2 professores e precisam ser 2 oradores. Estamos a bocejar, estamos a dormir, porque, comunicar, falar em público, é preciso tudo e mais alguma coisa. É preciso, às vezes, alguns escândalos. Chama-se de teatro na comunicação. Aqueles espetáculos, às vezes, que o Lavoco faz, que o Bambi faz, às vezes é necessário. Fazes isso, enfim, é para o pessoal não dormir. Simpatia, sorrir. Por exemplo, eu estou a falar, estou a sorrir, tem simpatia no meu rosto. Isso é importante porque atrai o interesse do público. Estás mal por quê? Por exemplo, se é uma causa que particularmente você decidiu abraçar. Por que é que tem dificuldades em sorrir? Por que é que comunica como se estivesses a ralhar? Por exemplo, o orador tem que ser simpático, tem que falar com emoção,
e chamamos aqui a atenção para as edições, sim, nos outros encontros, que falar com emoção, existe uma diferença entre falar com emoção e falar de forma emocionada. Ok? Falar com emoção é falar com vontade, é falar com entusiasmo. Se o orador, a pessoa que fala em público, não se mostrar entusiasmado para o assunto que decidiu abordar, dificilmente conseguirá atrair entusiasmo da parte da plateia. Se mostrar desinteressado para o assunto que decidiu abordar, dificilmente conseguirá atrair o interesse da parte do auditório. Então tem que ser o primeiro motivado, tem que ser o primeiro interessado e por aí em diante. Mais simpatia, pese embora o público, pese embora, sim, a constituição do auditório nos deixa meio que apreensivo, mas ainda assim é preciso fazer um esforço, ok? Esta é a primeira recomendação. A segunda recomendação, gostei a técnica que utilizou para chamar a atenção. Não perguntou o que é identidade cultural, mas perguntou de forma diferente, se perdessem isto e aquilo, se as músicas, não sei lá o quê, e sim, conseguiu. Foi uma pergunta retórica. O objetivo aí não era, era assim, mais importante do que responder era comentar, e o comentário serviu para articular enriquecer a sua abordagem. Só que a maneira como recebeu não foi a mais adequada. Eles vão dizer esse orador é arrogante, esse Brad é arrogante. Por quê? Porque você, eu ouvi o que vocês disseram, mas faltou, a opinião é deles, ok? Então, ao invés de determinar ser taxativamente afirmativo, eu ouvi o que vocês disseram, vocês estão errados. Não, é dizer, eu penso que, no meu entender, para além dos elementos que foram aqui aflorados, e vamos ver de acordo com o nosso tema, é preciso também ter em conta, ok? Você está a apresentar vai lá, você está a dar um contributo, porque eles não têm qualquer obrigação. Então, é preciso, não, vocês estão errados. Vocês também deviam falar disso, eles vão dizer esse orador é arrogante. A forma como fez a correção, e às vezes a correção não precisa ser feita naquele momento. Obrigado pelo contributo, pese embora alguns elementos precisavam ser mais enriquecidos. E eles vão encontrar a resposta. Se eles estiverem errados, vão encontrar a resposta na sua abordagem, enquanto você vai desenvolver o tema. Essa é uma questão. Outra questão, quando não tiver mais assunto, saia da frente das pessoas. Essa é uma recomendação para os oradores. Mas quando se está à frente das pessoas, precisamos ter bagagem. E quando, como é que eu posso dizer isto? E quando chega um momento em que parece não termos mais ideia, precisamos ser muito criativos. Você falou em 7 minutos. Você falou em 7 minutos, é pouco. 7 minutos, quase que 8, é pouco. Uma palestra, no mínimo, são 25 minutos ou 30 de fala. A palestra vai durar 1 hora, os outros 30 é com base em interação, momento cultural. Então, uma pessoa que fala em 30 minutos precisa ter bagagem. Depois, você revelou falta de criatividade, falta de capacidade de improviso, aquele momento em que, assim, a questão do esquecimento. Subam para o auditório com a água. Quando você esquecer alguma coisa, beba água. Enquanto você está a beber água, a ideia vai voltar. Esta é uma técnica. Água às vezes não se bebe só porque temos sede. Às vezes é importante beber água para por exemplo, esqueci de beber água. Como eu ia dizendo, é importante beber água. Isso é uma técnica. Aquela hora que eu estava para beber água, e a ideia já voltou. Exato. Não bebi porque estou com sede. É porque
Entre muitas outras técnicas, mas a base, e nós dissemos, existem vários passos para se falar em público. Passo número 1, a estratégia número 1, conheça o assunto, dominar o assunto. O orador tem que ler culturas gerais, tem que aproveitar o momento para fazer como. Não pode ficar sem assunto e falar em 7 minutos, tem que ter bagagem. Ainda mais um professor. Tem que ter bagagem. Então, essa questão particularmente deixou-me um pouquinho triste. De resto, a voz também é o teu ponto forte. Tem voz assim, voz grossa, enfim. Conseguiu cobrir a sala, mas na verdade faltou mais. Devia utilizar a maneira como chamou a atenção, ok? Depois dali, mais motivação, mais conteúdo e devia ser top. Mas fica com estas recomendações, ok? Muito obrigado. Obrigado. Bom, quanto à minha intervenção, está de parabéns pela coragem. Certamente não foi uma experiência fácil para o Joaquim, né? Todos vimos que eu até pensei que ia superar rapidamente este momento da voz trêmula e dessa certa indisposição em relação àquilo que seria de esperar. Agora, o professor Fio falou sobre ser criativo e existe algo que os homens da literatura fazem muito, a criatividade para criar novas palavras, novas expressões. E eu me deparei com uma expressão que me pareceu nova na apresentação que fez. Talvez não entenda que seja nova, mas é preciso entender que as expressões com que comunicamos devem ter uma espécie de reconhecimento geral. Eu não vou conseguir entender o Joaquim se usar expressões que eu só encontro no Joaquim. Vou ter de pedir que me esclareça o que é isso. Sim. E nesse sentido, eu, por exemplo, poderia pedir ao Joaquim que me dissesse o que é período do estrangeirismo. Eu entendi o que é que você queria dizer. Sim. Só que esta expressão não existe, não se encontra academicamente a se falar desse modo, período do estrangeirismo. Sim. Eu entendi que você teve como referência o período em que houve a invasão, né? Colonialismo, estavas a pensar nisso. Só que esta expressão, período do estrangeirismo, especialmente para mim, nas vestes de gramático, era de se entender que houvesse, porque sabe que existe estrangeirismo na gramática como uma via de enriquecimento de uma língua. Sim. Eu poderia entender que gramaticalmente houve um período em que houve estrangeirismo e estamos a ver um período em que não há estrangeirismo, ou seja, a nossa língua, por exemplo, já não se enriquece por meio de estrangeirismo, mas isso não seria verdade. Então, tem direito sim para criar novas palavras e expressões, mas é preciso estruturar uma apresentação que deixe muito claramente aquilo que queira transmitir, porque em casos assim, bom, é difícil de entender. Não sei se consegue perceber a lógica da coisa. Não, estou a perceber. Sim, então tem de ser mais específico, principalmente com o facto de que nós temos o registro da expressão estrangeirismo, especialmente para o caso de mecanismo de enriquecimento da língua. Não temos estrangeirismo como característica de um período que se tenha vivido. O tempo da colonização nunca se chamou, entre os acadêmicos, as pessoas que estudam, de período de estrangeirismo. Sim. Então, é por aí que eu digo que tem direito de inventar, mas precisa ter cuidado. Depois também passa pela expressão de coisas que tínhamos esquecido no passado. Bom, essa expressão também fica confusa. É claro que há coisas que terá dito que não se vai lembrar, porque também parte do nervosismo não ajuda a memória. Mas eu consegui registrar isso, e é uma passagem, como fiz menção a muitas das passagens ditas pelo Vitor, é uma passagem que não faz muito sentido, especialmente no caso em que depois não esclarece coisas que tivéssemos esquecido no passado e que talvez agora tenhamos recuperado. Se apresentasse numa estrutura assim, faria sentido, mas quando só apresenta coisas que esquecemos no passado, a princípio,
o que se esquece é já o que está no passado. Então, se eu disser coisas que esquecemos no passado, eu tenho de ter uma referência aqui, uma ideia de que eu estou a me referir a uma coisa do passado, mas eu preciso trazer um elemento novo para esclarecer que aquilo que se tinha esquecido ainda continua esquecido, ou aquilo que se tinha esquecido no passado foi recuperado e hoje já não está esquecido. Só neste caso, essa expressão te poderia salvar de uma incorreção. Depois, fez menção ao nome de um pano. Eu, para ser sincero, talvez possa dizer que entendo, né? É muito comum, mas embora tenha dito um samacaca, eu não tenho aqui argumento suficiente para a natureza da palavra samacaca, mas eu entendo a forma como normalmente se usa. E normalmente as pessoas falam, quando usam é para usar também a palavra pano, não só diretamente um samacaca. Então, talvez numa outra oportunidade devesse. Não estou a dizer que está errado, é que, assim, como a palavra não é de origem portuguesa e talvez o gênero admita os dois, mas aquilo que é comum de se ouvir é muito quando se usa se esse for mesmo o determinante, como aqui está como determinante artigo indefinido, então se for nesse caso, seria melhor usar a expressão um pano samacaca em vez de um samacaca. Isso acontece muito mesmo também na televisão, né? Às vezes o Igor Benza a apresentar fala, estamos aqui no A Tarde é Nossa. Mas é claro que este no A Tarde é Nossa era no programa A Tarde é Nossa. Ele lá está a comunicar para um público que não tem esse rigor, mas você está a comunicar para um público que te avalia assim, né? Na especialidade, que fica muito atento e que reage, como no caso em que estou aqui a me pronunciar sobre o que disse. Bom, depois, há aqui uma passagem quando disse, por exemplo, de transmitir valores culturais da nossa tribo, né? E continua dizendo que você pertence. Essa frase é agramatical, ou seja, se quiser pensar que está correto, não está correto para a gramática portuguesa, especialmente aqui por essa ocorrência. Claro que a frase no geral está incorreta, mas a expressão que você pertence revela que o Joaquim não entende muito de regência. Existe regência dos nomes e regência dos verbos, mas colocado desse modo pode parecer muito complicado. A questão é, sempre que disser a tribo que você pertence, é uma forma incorreta de se dizer a tribo a que você pertence. Não é diretamente que você pertence, é a que você pertence a. Estás a entender a lógica? Sim. É como quando a gente diz, vais na praça, mas a pergunta é, você vais na onde? Tem sentido isso? Não. Tem sentido alguém perguntar, vais na onde? Não tem sentido. Mas vais aonde é o correto. É a mesma coisa. Existem nomes e verbos que regem preposições específicas. E neste caso, devia ter aqui uma preposição antes deste, não sei se usou como um pronome relativo, que, né? Que, mas precisava aqui uma preposição a, para dizer a tribo a que você pertence. E depois também fala sobre, em vez de estarmos na discussão de fome, não é correto dizer discussão de fome. As pessoas discutem sobre a fome. A discussão não é de fome, também é, como disse o Piedade da vez passada, né? Cheirar peixe. Como é que seria cheirar peixe? Então, como é que seria discutir de fome? Então, discute-se sobre um assunto. Então, é a discussão sobre, né? A discussão recai sobre a fome, do jeito que recai sobre Real Madrid e Barça em Pela Unita, e recai sobre as loucuras dos filósofos. Bom, outra passagem que eu acho relevante aqui é quando usou a expressão muitas vezes nós não soubemos, quando na verdade queria transmitir uma ideia não pretérita. A intenção que teve o Joaquim era de dizer que muitas das vezes nós não sabemos, né? Depois até eu pensei que ia pregar porque estava a dizer a vida é incerta, coisas assim. Então,
Mas aqui o que devemos ter em conta é, quando diz muitas vezes nós não soubemos, mas a tua referência não é o pretérito, o correto tem de ser mesmo muitas vezes não sabemos. A forma verbal, né? O verbo varia. A forma verbal do verbo saber para exprimir o tempo presente, você está a falar de agora, do facto de que nem sempre se sabe, é a forma sabemos. Poderias confundir na escrita com o sabemos do pretérito perfeito, que leva acento, mas tudo se pronuncia sabemos. Mas soubemos revela uma incompreensão muito grande do verbo que está a usar. De resto, bom, desejo boa sorte ao Joaquim. Obrigado. Ok, desculpa. Joaquim, peso, como disse o nosso apresentador, um peso pesado, não é? De fato, aqui as abordagens dos nossos avaliadores, não é? Em certa medida está a ser pesada, mas eu vou procurar salvar-te, não é? Já que o concurso é sobreviver argumentando. O tema de facto é pertinente, dá de parabéns pela escolha do tema. A perda da identidade cultural é um tema que muitos têm discutido à volta dele e ainda não temos soluções, não é? Até onde se sabe, não é? Que nos possam salvar desta perda de identidade face à influência da globalização e de tantas outras, não é? Que nos assolam nos dias que correm. Como sabe, amigo Joaquim, este concurso tem como lema sobreviva argumentando. O que conta aqui, não é? Atravessar as camadas ou superar as camadas da língua, como aqui foi bem dito pelo professor Banji, e depois manter a postura da oratória para sobreviver. No fundo, o que nos ajudará a sobreviver, perdão, é o domínio correto, não é, das regras gramaticais, não é? E da postura de um orador para a gente conseguir construir a argumentação. E infelizmente, talvez também pesou bastante o tempo, pouco tempo, não é, que aqui o nosso amigo, infelizmente, infringiu, não é, uma das regras do tempo, apenas consumiu 7 tempos e 7 minutos. E em 7 minutos, penso que é impossível, não é, com essa velocidade conseguir, ou lentidão no caso, conseguir, não é, convencer, não é, quem nos está a avaliar acerca do argumento que a gente quer apresentar. Soltou aqui muitas premissas, muitas ideias, mas não conseguiu trazer uma estrutura argumentativa sólida, porque é isso que se quer no fundo, saber o que é que a gente pensa, o que é que a gente defende e quais são as premissas que vão sustentar a nossa ideia, a nossa tese. E aqui não se viu, infelizmente. Talvez das próximas vezes, não é? Também para tornar mais robusta a apresentação. Em casa, lá nos ensaios, preparar um guião, não é? O que é que eu vou dizer primeiro, o que é que vem a seguir. Se houver uma pequena atrapalhação, o que é que eu deverei fazer para, não é, fazer face a esse inconveniente. E assim, talvez, não é, poderia conseguir manter-se firme, não é, sobrevivendo nessa praia da argumentação. Depois, esse tema, ilustre peso, é pesado, não é? Permita-me aqui a expressão. E há muitos autores que falam sobre esse assunto, muitos autores. Que quando a gente diz sobreviver argumentando, não é para trazermos apenas ideias soltas, ideias das redes sociais, Facebook, ou conversa entre amigos. São estudos. Esse concurso tem esse caráter de seriedade porque nos obriga, não é, enquanto participantes, a estudar seriamente. Não, claro, no nível, não é, dos especialistas, mas no nosso nível. E nós aqui não estamos a vos cobrar o nível da especialidade, mas o vosso, não é? Dentro do vosso contexto, poderiam trazer autores, não é? Estudos à volta do assunto. São esses estudos que vão servir, ou as conclusões dos estudos, que vão servir de premissas para sustentar a nossa argumentação, para que a gente possa construir uma argumentação. Porque a argumentação é construída com base em premissas, em informações verdadeiras, e não apenas ideias soltas, sem bases científicas. Então, das próximas vezes, não é, o amigo Joaquim tem de ter em conta a esses aspectos. Mas ainda assim, não é, como disse, eu pretendo salvá-lo, não é, desse afogamento, não é, essa expressão. Amigo Joaquim,
como é que nos devemos posicionar face, não é, a essa influência da globalização? Não é? Alguém há tempos disse que viver na terra como no mar, onde os grandes comem os pequenos, não é? Sim. E em tua opinião, já que quer, não é, resgatar a identidade cultural, como é que a gente, que políticas, que mecanismos devemos adotar para fazer face a essa influência da globalização? Primeiro, devemos adotar políticas de preservação da identidade cultural. Isso pode ser fornecendo um financiamento a grupos tradicionais, nesse caso, para não perder estes grupos e as suas culturas. Financiar os hereiros, financiar os quanhamas, financiar os nhanhecas, para que eles sempre detenham as suas culturas e que mantenham a chama acesa da cultura viva na nossa Angola. Por outra, também devemos apostar mais na educação das nossas culturas e das tradições nas nossas escolas. Hoje, nos livros de histórias de hoje, quase não se estuda história cultural nenhuma. Na maior parte, nós falamos sobre o Ocidente, expansão marítima europeia, mas enquanto que as tradições dos povos cá de Angola não se focam tanto. São alguns dos meios para a preservação da nossa identidade cultural. Obrigado. Eu vou insistir porque quero mesmo te salvar. Não é? Acho que sou aqui o avaliador que mais te quer salvar. Num contexto como o nosso, não é? Aqui temos o professor Fio, também historiador, marcado por um mosaico cultural. Não é? Como é que isso seria feito de concreto? E aqui, a quando da tua intervenção, não é? Nas primeiras palavras, interagindo com o público, salientaste a questão das tribos, não é? Sim. Cada um aqui tem a sua identidade, tem as suas origens. Que línguas, que hábitos de todos os grupos, como é que isso seria feito? Assim em concreto, né, para a gente salvar a nossa identidade. Ou deveríamos mesmo, não é, salvar todas, já que somos, não é, muitas nações, não é, Sofia, muitas nações aqui, vamos, não é, enfim, não é, objetar a ideia do fundador da nação, um só povo, uma só nação. Vamos, o que é que a gente deveria fazer de concreto, não é? Face a esse mosaico cultural que eu quero perceber. Acho que deveríamos nos focar nas características fundamentais de cada grupo, pois os Mbundos, os Quanhamas, os Nhanhecas detêm características que os identificam como aquele povo. Essas características deveriam ser todas agrupadas em um único acervo cultural daqui de Angola e ser lecionado nas escolas e além do mais, estamos agora a falar de turismo. Querem alavancar o nosso turismo cá em Angola e isso também seria um dos meios para fazer com que o turismo cá em Angola crescesse, financiando e dando mais ênfase na nossa identidade cultural, porque quem vem de fora quer descobrir um povo, quer descobrir novos hábitos e quer descobrir novas tradições. E apostando na nossa cultura, naquilo que é a nossa identidade cultural, acho que alavancaria o nosso turismo e obteríamos mais receitas. Ainda no campo da salvação, Peso, como é que encara a questão da língua, não é? É um dos assuntos que muitos têm debatido e aqui apresentaste de facto como, não é, algo que já se tem feito, né? O governo tem inserido na grelha curricular a questão das línguas nacionais. Sim. Mas eu, enquanto professor, tenho me deparado com estudantes, não é? Trabalho no município do Cuvango, que dizem que, por exemplo, saem de uma localidade que não se fala onde não se fala a língua, por exemplo, Ganguela. Sim. E eles lá, de facto, no Cuvango, nessa região, têm dificuldade, não é, de interagir com essa língua. E para esse grupo sugere que se ensinasse, por exemplo, a língua dele de origem. Como é que a gente poderia combater, não é, essa disparidade? O que línguas deveriam ser ensinadas? Como é que o Peso vê essa questão? Os dados demográficos falam por si. Se nós na UILA fazemos um estudo e ver quais são as línguas nacionais mais faladas cá na UILA, iremos conseguir implementar com sucesso esse programa de línguas lecionadas nas nossas escolas. Porque muitas das vezes nós cá na UILA iremos querer introduzir um choque, mas nós não temos tantas pessoas do norte
Canauíla, então não seria muito proveitoso em lecionarmos isso nas nossas escolas. Agora, nós como temos influência de povos mais do Chipindo, que estão numa região em aproximação com a província do Huambo, que tem uma facilidade aliás, eles ouvem mais Umbundo, aliás, convivem com pessoas do Huambo no qual falam Umbundo. Seria mais prático introduzirmos o Umbundo nas nossas escolas, pois mais pessoas que falam Umbundo estão na nossa província. Acho que um estudo demográfico das línguas faladas na região seria muito proveitoso para nós. Muito obrigado. De facto, percebi que tens muito, não é, por dizer a respeito deste tema e espero que das próximas vezes, não é, te consigas preparar melhor para, não é, tornar o argumento mais sólido, mais consistente e assim, não é? Só me resta dizer, desejar boa sorte e espero que consigas passar para outra fase. Tá bem, muito obrigado.